Pega a palavra de Deus e abra no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. É fácil, inclusive, de memorizar, não é? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, divida com a pessoa a leitura, mostre onde nós vamos ler. Aqui é o próprio Deus falando, preste atenção nisso, hein? Deus está falando com Moisés. Em hebraico o nome de Moisés é Moshe. E o nome de Deus é impronunciável. Quando você vir na palavra, principalmente no Antigo Testamento, o nome Senhor todinho em letras maiúsculas, como você vê aqui no versículo 17, então é o próprio Deus falando ali, o Todo-Poderoso. Como o nome dele é impronunciável, na Bíblia hebraica eles substituíram o nome de Deus pela palavra Senhor, todinha em letras maiúsculas. O nome de Deus é constituído de 4 letras, YHVH. E os idiomas semitas, eles, na época de Moisés principalmente, não tinham vogais. A pronúncia era guardada de memória, a pronúncia das palavras. Você imagina o seu nome, por exemplo, sem vogais, só com consoantes. Fica difícil de pronunciar, não é? Então, como os judeus ainda tinham medo de invocar o nome do Senhor em vão, eles não falavam o nome de Deus naquela pronúncia que era transmitida apenas oralmente. Por isso que a pronúncia correta dessas 4 letras se perdeu. Ninguém sabe direito como se fala o nome de Deus. O mais aproximado é Iavé. O mais aproximado, Iavé. Então, é aqui o próprio Deus falando com Moisés e fazendo uma profecia. Uma profecia da boca de Deus. Aquele que fala e acontece, está profetizando para Moisés e diz assim, olha o versículo 18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Quer dizer, a pessoa vai prestar contas comigo, diretamente comigo. Deus está dizendo, eu vou levantar um profeta igual a você, do meio dos teus irmãos, não será de um outro país, será do meio do teu povo, mas ele será como tu, isto é, em obras, maravilhas, sinais e prodígios. Ele falará e acontecerá. E também quem, do meio do povo, ouvir a sua palavra e não lhe der crédito, eu pessoalmente vou lhe cobrar pela sua atitude de indiferença. Você vê? Então eu vou reler. Agora você já está entendendo mais. Então o Senhor me disse, eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Você vai falar o que eu mandar. Tudo que ele falar é como se eu mesmo estivesse falando. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele, de quem não ouvir. Amém? Agora eu leio e cada pessoa que está comigo na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá, vamos repetir a profecia de Deus. Vamos lá. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei
as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Amém? Forte, não é? Muito forte. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas eu quero perguntar aqui para vocês, ainda que a resposta pareça muito óbvia, eu gosto de vê-la, de ouvi-la. Você acredita que realmente Deus, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, prometeu isso para Moisés? Quem acredita? Levante a mão. Eu também creio. Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra infalível, esta palavra poderosa. Isso, vamos aplaudir, a melhor salva de palmas. Você que está nos ouvindo pela rádio à distância, no Brasil, ou em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Ilha da Madeira, Lisboa, junte-se a nós aqui em São Paulo, junte-se a nós aqui no Brasil. Pessoas de língua portuguesa que estão ouvindo esta mensagem pela internet em qualquer lugar do mundo, junte-se a nós agora. Aplaude, dá glória, abre a boca. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, que assim fala e assim acontece. Oh glória, aplaude, glorifica. Continua, continua. Pai bendito, olha quanta gente te glorificando. Em todo mundo eu posso garantir isso. Em toda parte alguém te glorifica agora. Ah Pai, veja quem está te aplaudindo, veja quem está te glorificando. E sobre esta pessoa derrama a tua graça, derrama a tua bênção, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Agora Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu Espírito Santo, tome a boca do mensageiro. Fale o Senhor agora. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis se assentar, por favor? E seria bom que você tivesse uma caneta na mão agora para fazer algumas anotações. Esse prometido por Deus a Moisés passou a ser muito aguardado desde então. E ele passou a ser chamado de Messias. A palavra Messias, em português ou em inglês, se escreve do mesmo jeito. Mas em hebraico é Mashiach, e quer dizer ungido. Portanto, a palavra Messias em português ou em inglês, que é igual, significa ungido. Esse ungido, que falaria em nome do Senhor, estabeleceria a partir de Israel, exatamente da cidade de Jerusalém, um reinado mundial, e governaria a terra, proporcionando uma paz, uma justiça e uma prosperidade que a humanidade nunca viveu antes. Então, esse ungido é a esperança da humanidade, é o desejo da humanidade. E o povo de Israel, durante milênios, desde que Deus falou isso para Moisés, começou a esperar o prometido, o Messias, o Mashiach, o ungido. 300 anos antes da era atual, 72 rabinos judeus receberam a tarefa de traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Você sabe que Israel se divide em 12 tribos,
eles pegaram 6 rabinos sábios de cada tribo, 72 sábios, portanto, e eles começaram a fazer a tradução da Bíblia hebraica, que é todo o Antigo Testamento, converteram-na para o idioma grego. E os próprios sábios judeus, quando fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego, viram ali a palavra ungido, Mashiach. E em grego, a palavra é Christos. Então, os próprios sábios judeus, na versão grega, que ficou conhecida como a Septuaginta, porque foi feita por 70 sábios, na Septuaginta, a palavra Mashiach é traduzida para o grego como Christos, que quer dizer a mesma coisa, o ungido. Portanto, o nome Cristo, ou melhor dizendo, a palavra Cristo, não é o nome próprio de alguém. A palavra Cristo é um título. Que significa Cristo? O ungido. Então, o povo de Israel, que tem muita fé na Bíblia hebraica, começou a viver nessa expectativa da chegada desse governante justo, que governaria todo o mundo a partir de Jerusalém e restauraria a glória de Israel. E por causa dessa grande expectativa, muitos falsos messias apareceram na história. Porém, um caso, talvez o mais emblemático de todos, aconteceu no ano 132 da nossa era. No ano 132 depois de Cristo, havia um sábio judeu, um rabi, de tão grande influência e sabedoria, e de tanto conhecimento do Antigo Testamento, que ele era considerado um pergaminho vivo da Torá. O nome desse rabino sábio era Akiva ben Yosef. Mas ele era uma suprema autoridade da tradição judaica. Nada se fazia em Israel no ano 130, a não ser com a aprovação do Rabi Akiva, o maior sábio de Israel na época e um dos maiores de todos os tempos. E o Rabi Akiva conheceu um general judeu que estava se revoltando contra Roma, porque os romanos continuavam na Palestina, continuavam em Israel. O Rabi ben Akiva, ele conheceu Shimon bar Koziva, que também era chamado de Bar Kokhba, filho de Kokhba. E esse sábio judeu, a maior autoridade judaica da época, ficou muito entusiasmado com Bar Koziva e começou a pregoar para todo Israel que ele era a estrela de Jacó, que ele era o Messias prometido. E como o Rabi Akiva era muito influente e a maior autoridade religiosa do país, a nação inteira creu que Bar Koziva, aquele general judeu rebelde contra Roma, realmente era o Messias prometido, era a estrela de Jacó, era o cetro real, era o Messias prometido por Deus. E todos se aglutinaram em torno daquele general, e a revolta contra Roma, a princípio, teve algum êxito. Eles chegaram até a tomar o país dos romanos. Mas Roma enviou muitas tropas para Israel e sufocou aquela rebelião e acabou matando Bar Koziva, cortando-lhe a cabeça. E Bar Koziva, esse falso Messias, tinha cerca de 400 mil guerreiros. E a maior parte deles foi esquartejada, viva. E os romanos ainda mataram
a população de Israel, homens, mulheres, crianças, idosos. A história judaica diz que tinha tanto sangue nas ruas e nas valas e nos valados em Israel, depois daquela matança, que em vários pontos de Israel, o sangue humano chegava até as narinas dos cavalos. E eles, os romanos, também prenderam o Rabi Akiva e o sentenciaram a uma morte cruel, não por crucificação, como era normal para os romanos fazerem. Roma determinou que o Rabi Akiva deveria ser esfolado vivo até a morte. Então o carrasco, usando um rastelo de ferro, foi raspando a carne do Rabi Akiva, arrancando pedaço por pedaço, até que ele desse o último suspiro. E Roma sufocou tudo aquilo. E é triste a gente saber que um dos maiores sábios e conhecedores da Torá, que é a Bíblia dos judeus, um dos maiores rabis que Israel já teve, foi enganado pelo falso Messias, que apesar de Rabi Akiva conhecer tanto a palavra, ele não observou essa chave dada por Deus aqui a Moisés, que explica como seria o prometido. Vamos reler? Então o Senhor me disse: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Era fácil para o Rabi Akiva analisar que Bar Cosiva era um falso Messias, porque a exigência de Deus, a profecia de Deus dizia que o Messias seria como Moisés. De que maneira? Em realizar prodígios, em operar maravilhas, em fazer milagres, em profetizar e acontecer, a palavra se cumprir. Alguém como tu. E o general Bar Cosiva, ele não era como Moisés, ele não fez nenhum milagre, ele não operou nenhuma maravilha, ele não fez nenhum sinal, nenhuma das suas palavras se cumpriu. Ele disse que iria expulsar os dominadores romanos da Palestina e acabou decapitado. Ele disse que os seus comandados, os seus 400.000 guerreiros governariam a terra com ele, e todos foram esquartejados também. O próprio Rabi Akiva foi esfolado vivo até a morte. Então, era fácil identificar que o general Shimon Bar Cosiva era um falso Messias. Mas o Rabi Akiva, que era tão estudioso da palavra, infelizmente falhou, porque não observou a profecia que saiu da boca do próprio Deus. O Moisés, ele vai ser como tu, vai ter que operar maravilhas, e vai ter que falar e acontecer. Só que Moisés, ele será mais ainda, porque o que ele falar, não será ele quem falará, mas eu mesmo falarei através dele. E qualquer pessoa do povo que não ouvir este prometido que eu enviarei à terra, do meio dos teus irmãos, do meio do teu povo, eu vou requerer da própria pessoa que me preste contas. Por que você não quis ouvir o meu prometido? Quem não quiser ouvir o meu prometido vai prestar contas comigo. Então, muitos e muitos falsos messias ou falsos cristos apareceram no mundo. E foi grande o sofrimento das pessoas que acreditaram nesses falsos profetas. Mas, estranhamente, quando o verdadeiro Messias surgiu neste mundo, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro ungido, não obstante ele ter operado sinais e maravilhas, como nunca ninguém tinha operado antes, e de ter profetizado com fidelidade coisas que aconteceram e ainda estão acontecendo,
Apesar dele ter dado tantas provas e de ter falado reiteradamente, por diversas vezes, eu e o Pai somos um, as obras que eu faço eu não faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. As palavras que eu digo, eu não digo de mim mesmo, mas é o Pai que fala através de mim. Apesar dele ter feito tudo isso, os descendentes de Abraão não acreditaram e não acreditam até hoje que ele é o Messias, o Machia, o ungido, o Cristo. E o rejeitam, Adiantando na história, nós vamos ver que depois deles terem matado o verdadeiro Messias crucificado, estando o corpo de Jesus Cristo na sepultura, os rabis da época foram no sábado falar com o impuro Pilatos para dizer: vamos lacrar a sua sepultura, porque nós nos lembramos que aquele enganador, enquanto estava vivo, disse que iria ressuscitar. Veja o conceito que eles tinham de Jesus. Chamavam Jesus de enganador até depois de morto. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 63. E esse pensamento permanece até hoje. Para eles, Yeshua, que é o nome hebraico de Jesus, quando você ouve, por exemplo, o nome Jesus, isso é nome próprio. Tanto em português como em inglês, o nome dele é Jesus. Jesus em inglês se escreve igual, mas em hebraico é Yeshua. E o nome dele em hebraico, Yeshua, significa Deus Salvador, mostrando que ele é Deus. Então, eles não acreditam nisso até hoje. Vamos lá. Jesus estava morto, era sábado. Jesus tinha morrido ontem, sexta-feira, foi sepultado ontem mesmo. E os rabis da época vão lá no sábado, violando o sábado. Eles deveriam estar em descanso, eles não poderiam entrar em contato com os pagãos impuros, principalmente porque era a semana da Páscoa. Mas eles violaram a lei de Moisés e foram lá falar com Pilatos para garantir que o corpo de Jesus continuaria cadáver. Vamos ler Mateus 27, versículo 63. Disseram a Pilatos: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então para eles, Yeshua, Jesus, é o enganador. É o enganador. O único que fez obras como Moisés fez, o único que profetizou e se cumpriu do jeito que ele falava, o único que falou em nome do Pai, o único que cumpriu a profecia foi considerado enganador, e até hoje é assim. Israel não acredita em Yeshua, não acredita que ele é o Deus Salvador, não acredita que ele é o Messias, não acredita que ele é o prometido. Dizem que ele é um enganador. E eles dizem o seguinte: Jesus, o enganador, estudou as profecias do Antigo Testamento e foi se adaptando a elas para aparentar que estava cumprindo as profecias da lei dos profetas, e assim enganar o povo. Mas a nós ele não enganou, porque qualquer um, eles dizem, qualquer um poderia cumprir aquela profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Vamos lá? Zacarias capítulo 9, versículo 9. Qualquer um poderia
cumprir aquela profecia. E esta profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, porque ele é o Deus Salvador. Justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Qualquer um poderia montar num jumentinho e entrar em Jerusalém e enganar as pessoas para que elas pensassem que ele é o ungido, o Messias. Tudo bem, qualquer um poderia ter entrado em Jerusalém dessa maneira. Mas há cerca de 70 profecias na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos judaicos, cerca de 70 profecias, e a maior parte delas não poderia ser manipulada por ninguém. Eu vou citar não as 70, porque aí nós teríamos que fazer uma vigília aqui para estudar esse assunto. Eu vou mencionar apenas as profecias impossíveis de serem manipuladas por qualquer enganador. Então veja só, há uma profecia no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Quero que você vá comigo, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Esta profecia em Miqueias define o lugar em que ele iria nascer. Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Saiba que isto está escrito 700 anos antes de Jesus nascer em Belém. A profecia diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja que a profecia está dizendo que o guia, o Messias, o prometido, ele é desde os dias antigos da eternidade, anterior à humanidade. E que ele iria nascer na cidade de Belém. Por que Belém? Porque ele seria filho de Davi, e Davi nasceu em Belém. E Davi foi um rei que conduziu Israel a uma vitória muito grande, a conquistas que são inesquecíveis, e o Messias, portanto, da descendência de Davi, conduziria a humanidade para o mesmo tipo de conquista, conquistas eternas. Então a palavra está dizendo, é em Belém que ele vai nascer, 700 anos antes dele nascer. Só que os seus futuros pais, Yosef e Miriam, que nós conhecemos como José e Maria, Yosef e Miriam moravam em Nazaré, viviam em Nazaré. E essa cidade de Nazaré fica a cerca de 120 quilômetros de Belém. Como que ele, ainda no ventre da mãe, poderia manipular uma mulher grávida que mora a 120 quilômetros de Belém, que mora lá em Nazaré? Como que ele, bebezinho, poderia falsificar essa profecia, fazendo a sua futura mãe se deslocar grávida, numa viagem difícil, andar 120 quilômetros, sei lá, a pé ou no lombo de um asninho? Como que ele poderia calcular, sendo ainda bebê, no ventre da mãe, e decidir a cidade que ele iria nascer, fazer a sua mãe estar em Belém, e mais ainda, calcular o tempo com uma tal precisão, que de modo que ela tivesse as dores de parto, no momento em que a bolsa se rompesse e ela desse à luz, ele nascesse exatamente na cidade de Davi, Belém. Como que é possível alguém manipular isso? Qualquer um pode entrar em Belém montado num asninho,
Mas quem consegue decidir a cidade onde vai nascer? Eu nasci em Piracicaba. E você nasceu onde? Mas você gostaria de ter nascido onde você nasceu? Pastor, eu queria ter nascido em Nova York. Queria estar falando inglês agora. Mas eu pergunto para você, algum ser humano consegue decidir antes de nascer qual é a cidade em que nascerá? Você pôde escolher a cidade em que você ia nascer? Por que você não pôde? Porque você é criatura. Mas ele pôde escolher a cidade onde ia nascer, porque ele não é criatura, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono do céu e da terra. Ele fala e assim acontece. É em Belém que ele vai nascer, e ele nasceu em Belém. Portanto, essa profecia não tem como ser manipulada por ninguém. Mas há uma outra profecia que não dá para se manipular. O Messias teria que ser descendente de Abraão. Porque 2000 anos antes de Cristo, Deus prometeu isso para Abraão. Vamos comigo no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Deus falou para Abraão: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus não está falando, e em tuas sementes. Mas Deus está falando no singular, na tua semente, Abraão. Uma semente tua será o abençoador de todas as famílias da terra. Vai descender de ti o meu prometido. Mas não tem só essa palavra não. Olha só, eu não consegui escolher a minha família, não é? Nem você. Cada ser humano que nasce nesse mundo não consegue escolher a família. Mas ele escolheu. Vamos comigo ainda aqui no livro de Números, capítulo 24, versículo 17. Além de ser descendente de Abraão, olha o que diz aqui, Números 24, 17. A profecia: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Está definindo o país, está definindo a família. Como que alguém conseguiria manipular isso? Por isso que o Rabi Akiva começou a falar que o general Shimon Bar Koziva era a estrela de Jacó, que ele era o Messias, por causa dessa profecia. Porque o Messias, o ungido, teria que ser aqui, uma estrela que procedesse de Jacó, que viesse de Israel. Continuando aqui as profecias, esse Messias teria que ser filho do rei Davi. Até a sua descendência teria que ser real, ele teria que ser de uma linhagem real. Vamos comigo no livro de Salmos, Salmos 132, versículo 11. Diz assim: o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. O Messias tinha que ser do trono de Davi. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Vamos lá. Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor. Olha o Senhor com letra maiúsculas aí. Em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Está dizendo que esse descendente de Davi, que é o prometido, é o próprio Senhor, o próprio Deus.
E eu estou lendo aqui profecias escritas por profetas judeus e não por profetas cristãos. O Messias é o Senhor Justiça Nossa, o próprio Deus. Agora, veja, ele nasceu lá em Belém. Ele nasceu em Belém. Surgiu a estrela que conduziu aqueles 3 sábios do Oriente que vieram para Jerusalém e perguntaram para Herodes: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Herodes era o rei dos judeus, ele ficou com raiva. Ah é? Nasceu? É, nós vimos a sua estrela. Nasceu hoje. Onde é? Onde é que ele nasceu? Herodes mandou chamar os escribas e perguntou: o que diz a profecia? E eles leram para Herodes Miqueias capítulo 5, versículo 2. Está escrito que ele vai nascer em Belém. Aí o rei Herodes falou para os 3 estrangeiros importantes que tinham viajado de longe para homenagear aquele que era nascido rei dos judeus. O Herodes falou: procurem um menino, quando vocês o acharem, me avisem, porque eu também quero ir adorá-lo. Mas ele já estava com o plano de mandar matar o menino. E os 3 sábios do Oriente foram até Belém seguindo a estrela, até que acharam Jesus, Maria e José, e ele ali na manjedoura. E diz a palavra que esses 3 estrangeiros importantes, a Bíblia não diz que eles eram reis, mas tudo indica que sim, eles se ajoelharam diante daquele bebezinho e abriram seus tesouros, ofertaram ouro, incenso e mirra. Mas eles iam voltar para avisar o Herodes em Jerusalém: achamos o menino. Mas em sonho eles foram avisados por Deus para que não voltassem para Jerusalém e fossem por outro caminho, e assim eles fizeram. Quando Herodes se deu conta, ele ficou furioso. Aí, a reação dele foi a seguinte: eu nem sei quem é o menino, mas eu vou mandar minhas tropas agora para Belém e para toda a região, para a cercania de Belém até Efrata, e eu quero que sejam assassinados todos os meninos recém-nascidos, de 2 anos para baixo, para não ter falha. Eu quero que ele seja assassinado no meio dessas crianças que serão executadas. E a guarda ali se revezando, e a guarda ali de prontidão. E para garantir que ele não sairia, uma pedra colocada na entrada do sepulcro, e selaram a pedra com argamassa, chumbaram ela na rocha. Esse defunto está bem preso, esse defunto está bem guardado, ninguém virá aqui roubar o seu corpo. Mas a profecia já tinha saído da boca daquele que fala, e assim acontece infalivelmente, porque ele não é homem para que minta. E ele disse: ao 3º dia eu ressuscitarei. E era domingo de madrugada, e surge um clarão naquele céu estrelado. Não era um meteoro, nem uma estrela cadente, era um anjo resplandecente, mais brilhante do que um relâmpago. E os guardas, quando viram aquilo, ficaram apavorados. Então aquele anjo tocou na pedra chumbada, e aquela argamassa caiu, trincou, e a pedra foi se movendo para o lado, parecia um portão automático. O anjo sentou na pedra e ficou olhando, os guardas paralisados de medo, e aquele que estava morto, aquele mesmo que tinha morrido na cruz, saiu da sepultura. Ele saiu com as chaves da morte e do inferno. Ele ressuscitou no 3º dia, a sua palavra se cumpriu. Deus disse: quem não ouvir este profeta semelhante a tu, Moisés, vai prestar contas diretamente para mim, porque tudo que ele falar será eu mesmo quem falarei. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Nunca ninguém falou como ele. Moisés foi um grande legislador para o povo judeu, trouxe a lei que eles seguem até hoje. E todo legislador, todo rei tem o direito de legislar. E Jesus ali no capítulo 5 de Mateus instituiu um novo código de leis. Todo rei tem o direito de impor decretos. E ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu vos digo, qualquer que entre vós se encolerizar contra o seu irmão sem motivo, será réu de homicídio.
E ele começou a instituir o seu novo código de leis, baseado no amor e no perdão. E foi um código de lei tão poderoso, feito pelo maior legislador de todos os tempos, que transformou não apenas a minha vida e a tua vida, mas transformou a história da humanidade. Ele é o ungido, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso. Ele fala e assim acontece. Ele é maior do que Moisés. Jesus foi além em obras, porque Moisés nunca abriu os olhos de um cego. Jesus curou até cego de nascença. Moisés nunca fez andar um paralítico, operou muitas maravilhas, mas Moisés nunca fez um mudo ou um surdo serem curados. Moisés nunca purificou um leproso. Moisés nunca expulsou um demônio. Moisés nunca andou sobre as águas. O mar teve que se abrir para ele passar, porque ele não conseguiria andar sobre as águas. Mas Jesus Cristo andou 5 quilômetros sobre as águas do mar da Galileia. Moisés orava: ó Deus, manda pão. E chovia o maná do céu. Mas Jesus Cristo pegava 5 pães e 2 peixinhos e multiplicava para os famintos. Ele foi além de tudo que Moisés fez. Ele até transformou água em vinho. Ele até providenciou 2 pescas maravilhosas. E mais, Moisés foi um grande homem de Deus, mas Jesus foi maior, porque Moisés nunca ressuscitou um morto, e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto e apodrecido há 4 dias, e o defunto voltou da sepultura. E sabe qual é o maior de todos os sinais que prova que ele é o verdadeiro? É que ele estava morto, mas ressuscitou no 3º dia, e ele está vivo pelos séculos dos séculos. O único que venceu a morte. Ele é o prometido de Deus. Quem não ouvir este está perdido. Quem não ouvir este está perdido, porque ele é o próprio Deus. Toda a igreja se coloca de pé. Ele subiu aos céus, vai voltar, vai instalar o seu reinado, o milênio aqui na terra. O ungido, o Messias, o Cristo, vai reinar aqui na terra 1000 anos. Se você for um dos seus valentes que creem nele e persevera até o fim, ele vai te fazer rei e sacerdote, e você vai governar com Cristo. Quem não ouvir este vai ter que prestar contas para Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Mas pastor, os judeus dizem que o Messias teria que reedificar o 3º templo. Opa, espera aí. Como que Jesus poderia reedificar o templo, se na época dele o templo de Jerusalém, o 2º templo, estava de pé? Se o templo estava lá, como que ele poderia reedificar uma coisa que já estava edificada? Mas o Messias tinha que reedificar o 3º templo. É profecia, está escrito. É verdade. É verdade, tem uma profecia a esse respeito. Mas o templo na época de Jesus estava de pé. Jesus disse: logo não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Mas até ele ter falado isso, estava tudo de pé. A profecia dele se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo, e não ficou pedra sobre pedra. Essas pedras que você vê hoje lá em Jerusalém não são daquela época, não. Aquilo foi uma reconstrução, com pedras da época, mas foram reconstruídas. Mas Jesus Cristo, o Messias, na frente do templo de Jerusalém, aquele templo monumental, Jesus disse assim, e tinha muita gente ouvindo, que nem aqui, né? Jesus disse assim: derribai este templo, e em 3 dias eu o reedificarei. E os inimigos de Jesus começaram a rir e zombar dele. Como assim? Em 46 anos foi construído esse templo, e tu o reedificarás em apenas 3 dias, e riam dele. Eles não entenderam, nem os discípulos de Jesus entenderam,
Mas no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21, está escrito que depois que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia, então os discípulos compreenderam que ele não estava falando daquele templo construído de pedras, de massas e ornado com pedras preciosas, mas ele estava falando do templo do seu corpo, o verdadeiro templo de Deus, um templo que não é feito por mãos humanas. E ele ressuscitou, o seu corpo está de pé, o seu corpo é o nosso templo vivo. E está escrito em Apocalipse, no capítulo 22, que João olhou e não viu templo na nova cidade, porque o seu templo é o Cordeiro de Deus, o templo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele reedificou o seu próprio templo, ele provou que é o Messias. Eu quero ver qual é o Messias que aparecer aí, que ressuscita dos mortos. Jesus é o verdadeiro Mashiach. E ele é Yeshua, Deus Salvador. Ele é o Deus Salvador. E ele disse para Moisés: quem não ouvir as palavras que saíram da sua boca, vai ter que prestar contas para mim. Você ouviu as palavras, não viu? Sabe o que eu sou aqui? Um papagaio. Eu sou um papagaio, eu só repito as palavras. Você ouviu as palavras dele agora. Não são palavras de homem, não. Você está ouvindo pela boca de um homem, que ele tem que usar alguém. Até uma jumenta ele usaria se eu colocasse aqui um jegue e não tivesse ninguém para pregar. O jegue ia falar com vocês o que eu estou falando agora. Esse é o nosso Deus. Você está ouvindo da boca de um homem, mas essa palavra foi Yeshua, o Deus Salvador, quem disse. E quem não ouvir estas palavras vai ter que prestar contas para Deus. Você ouviu a palavra? Você pode dizer: não acredito em nada, não quero saber, o problema é seu. Mas você já ouviu as palavras e vai prestar contas para Deus. Mas se você ouviu estas palavras e creu, oh glória, se você ouviu e creu, se o teu coração está ardendo, eu creio, então preste atenção no que ele disse. Se você o receber agora, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você confessar o nome dele agora, aqui na frente dos homens, ele mesmo vai confessar o teu nome diante do Pai e dos anjos, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Essa palavra vai se cumprir se você crer. Pastor João Ribe, como é que eu faço? É tão fácil, super fácil. Tudo que você tem que fazer é levantar a mão e dizer: eu quero receber Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos. Oh glória. Esse é o Messias, esse é o ungido. Todos que ergueram as mãos, por favor, peçam licença, saiam dos seus lugares, vem aqui para frente comigo. Eu vou te esperar aqui de joelhos, e vou chamar o meu filho na fé, pastor Neilton Rocha, para ficar aqui do meu lado, e nós vamos te esperar aqui, e vamos aplaudir, igreja. Vamos aplaudir por cada vida que está se convertendo ao único e verdadeiro Salvador, o único e verdadeiro ungido, o único e verdadeiro Messias, o único e verdadeiro Cristo. Vamos aplaudir mais, olha quanta gente chegando. Eu, glória, venha, 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 venha. Essa é uma hora maravilhosa, é uma hora maravilhosa. Isso é lindo, parabéns para vocês que estão vindo. Mas eu quero falar com você, filho pródigo e filha pródiga, que está afastado, afastada e está sem igreja. Tudo que ele profetizou se cumpriu naquela época: a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, a perseguição aos judeus e aos cristãos, a dispersão.
Todas as guerras, pestes, fomes, toda a história se cumpriu e está se cumprindo. Estão aí os jornais, revistas, televisões e rádios repetindo as notícias que Jesus disse que estariam acontecendo nos últimos dias. Tudo que ele falou está se cumprindo, e tem uma profecia que vai se cumprir ainda. Preste atenção todos aqui, inclusive os filhos pródigos. Tem uma profecia que está para se cumprir a qualquer momento, a qualquer instante, e será muito rápida. Ele disse antes de subir aos céus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo. É um arrebatamento. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Está para acontecer. Filho pródigo, filha pródiga, não fica de fora não. Você que está sem igreja, vem aqui para frente agora. Todos os que estão sem igrejas, venham aqui para frente. Você que não tem igreja nenhuma, você que se afastou, vem aqui para frente, vem para cá. Venha do jeito que você está, porque Jesus está para voltar. Aquele que disse e se cumpre, Ele vai cumprir o que prometeu, Ele vai voltar. Vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha quanta gente chegando. E eu quero chamar aqui você que ainda não saiu da igreja, mas está muito fraco na fé, sem forças para continuar, levando uma vida cristã muito falha, muito cheia de altos e baixos, e você não está contente com você mesmo, com você mesma. Nós vamos orar por você, a tua vida vai ser restaurada, a tua fé vai ser restaurada. Você que está fraco, fraca na fé, ou com peso na consciência, vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Você se conserta com Deus, você pede perdão, porque hoje também é Santa Ceia do Senhor. Assim você participa da Santa Ceia. Venha, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele não apenas sara os doentes, como nós vimos hoje, Ele curou muitos doentes aqui, mas Ele perdoa os pecados. Ele limpa o teu coração, Ele limpa a tua alma. Vem para cá. Você que está assistindo esta mensagem, alguém, provavelmente um pregador do telhado, ele pegou o DVD, te deu e falou assim: assista isso aqui. E você começou a assistir esta mensagem, e o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, e agora você não sabe o que fazer. Entrega a vida para Jesus. Se ajoelha aí, ao lado do teu televisor. Se ajoelha onde você está. Você que está ouvindo pela rádio à distância. Tem pessoas me ouvindo inclusive nos presídios, nos hospitais, em locais de trabalho. Dá para ajoelhar onde você está? Se ajoelha ao lado do teu rádio. Pessoas estão ouvindo no celular, estão ouvindo esta mensagem no iPhone, no iPad. Você está ouvindo esta mensagem em trânsito, dentro de uma van, de um ônibus, de um trem, do metrô, no teu automóvel. Sei que não dá para você se ajoelhar. Você está ouvindo esta mensagem aí dentro da cabine do teu caminhão. Sei que não dá para se ajoelhar agora, mas você quer entregar a vida para Jesus, você quer voltar para Jesus. Então coloque a mão direita sobre o teu coração, aonde você estiver. Quem está assistindo esta mensagem porque baixou na internet, ou ouvindo no computador, também baixou da internet. Brasileiros e povos de língua portuguesa que estão ouvindo esta mensagem em toda parte, querem entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Vamos orar agora. Vou pedir a vocês que vieram para frente que se ajoelhem também nesse momento. Veja que eu contei para vocês algumas profecias que se cumpriram na vida de Yeshua e que são impossíveis de serem manipuladas por qualquer enganador. Impossíveis. Só Deus podia manipular os fatos e fazê-los cumprir infalivelmente. Só Deus.
Yeshua é o Deus Salvador. Jesus é o Deus que salva. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar você. Ele é o Deus que salva. Ele morreu para que você tenha vida e vida eterna. Assim como Ele está vivo, você também vai viver eternamente. Ele garante isso. De joelhos, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua santa palavra e eu creio que o Senhor Jesus, Yeshua, o Deus Salvador, é o prometido, é o meu Rei, é o meu Senhor, o meu eterno Redentor. E eu agora, de joelhos, peço perdão pela minha incredulidade e pelos meus pecados, e pelas vezes em que não ouvi a Tua palavra. Me perdoa, Senhor, porque agora, com Teu perdão, não haverá mais nada para o Senhor requerer da minha alma. E eu te peço que por direito escreva o meu nome no Teu santo livro, o livro da vida, porque eu declaro que Yeshua, Jesus, o ungido, o Messias, o Cristo, é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.